Galera, essa última semana foi de nomeações do Prêmio Nobel 2020. E como sempre, vários trabalhos impressionantes foram agraciados. Hoje vamos falar do Nobel de Química desse ano, que foi dividido pela primeira vez na história entre duas mulheres. E tão importante quanto esse feito histórico é o impacto do trabalho delas na ciência e no mundo. Elas foram as criadoras de uma técnica chamada de CRISPR-Cas, que é usada para editar genomas em organismos vivos. Além de todo o conhecimento envolvido, existe um grande debate ético nessa história. Vamos entender tudo. Bora lá! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos ver o trabalho das pesquisadoras que ganharam o Nobel de Química de 2020. Como de costume, o Nobel de Química é o que inclui pesquisas na área biológica e biotecnologia, que é o que vamos abordar mais aqui no canal. Antes de entrar no assunto, deixem aquele like no vídeo, compartilhem, se inscrevam e nos sigam. Assim vocês ajudam o canal a espalhar a ciência e me incentivam a trazer ainda mais conteúdos com a calibre de Nobel aqui para vocês. Obrigado de verdade! Na última quarta-feira, dia 7 de outubro, o mundo viu pela primeira vez duas mulheres dividindo sozinhas o Prêmio Nobel de Química. As vencedoras foram Emmanuelle Charpentier, uma francesa que trabalha no Instituto Max Planck para a Ciência de Patógenos em Berlim, na Alemanha, e Jennifer Doudna, uma americana que é professora da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com a organização do prêmio, elas foram agraciadas pelo desenvolvimento de um método de edição de genomas. No caso, o nome desse método é CRISPR-Cas. A primeira parte do nome, CRISPR, se refere a sequências que se repetem no genoma de inúmeras espécies de bactérias, e que dá origem a uma molécula de RNA capaz de reconhecer vírus que infectam elas. E a segunda parte do nome, Cas, se refere a um grupo de proteínas de bactérias que se associam ao RNA do CRISPR e são elas as responsáveis por cortar o DNA do vírus invasor. Na natureza, esse mecanismo é utilizado por bactérias como uma espécie de sistema imune primitivo. Isso porque ele é capaz de impedir que diversos vírus se repliquem dentro da bactéria, já que o CRISPR-Cas reconhece e picota o DNA viral, funcionando então como uma espécie de tesoura para cortar o DNA. Apesar desse mecanismo ter sido identificado já na década de 80 por outros pesquisadores, foram essas duas cientistas que fizeram as descobertas e trabalharam na sua adaptação para não apenas reconhecer sequências de vírus, mas de praticamente qualquer ser vivo que se tenha interesse em modificar o genoma. A descoberta-chave para a aplicação dessa técnica veio com a publicação de Charpentier em 2011. Nessa época, ela estava estudando a bactéria Streptococcus pyogenes. O trabalho dela não era especificamente sobre o sistema CRISPR-Cas, mas ela acabou se deparando com um dos componentes que dá origem a ele. Mais especificamente, ela descreveu uma molécula produzida por essa bactéria chamada Tracker RNA. Basicamente, essa era a peça que estava faltando no quebra-cabeça do sistema CRISPR-Cas, já que é essa molécula que ativa a sequência de CRISPR e torna o complexo funcional ativo para reconhecer e cortar materiais genéticos. Assim que o artigo dela foi publicado, Charpentier imediatamente entrou em contato com Jennifer Doudna, que já era uma bioquímica com experiência em RNA e já tinha trabalhado com o sistema CRISPR-Cas, mas nunca havia conseguido fazer ele funcionar, justamente porque a molécula descoberta por Charpentier não havia sido descrita antes. Trabalhando em conjunto, elas conseguiram adaptar as sequências de CRISPR, que originalmente eram de bactérias, e trocar elas por praticamente qualquer outra. Por isso, a parte relativa ao CRISPR do sistema passou a ser chamada genericamente de RNA-guia. Então, a técnica poderia ser chamada de algo como uso de RNA e Cas para cortar DNA e editar genomas, mas elas preferiram deixar CRISPR-Cas mesmo. As principais aplicações, por exemplo, podem ser para cortar um pedaço de um gene que causa alguma doença. Assim, esse gene se torna inativo e diminui os efeitos dessa doença. Outra aplicação é aproveitar que o DNA foi cortado e inserir alguma outra sequência genética que corrige um gene com defeito. Antes dessa técnica, a manipulação genética em células ou organismos vivos era muito difícil, para não dizer impossível, na maior parte das vezes. Por isso, essa técnica é considerada um dos principais avanços na genética desde a invenção da PCR, que explicamos no nosso vídeo anterior sobre o Prêmio Nobel. Após a publicação de seus principais resultados em 2012, inúmeros grupos ao redor do mundo começaram a utilizar essa tecnologia em praticamente todos os estudos sobre genética. Dessa forma, podemos ver que o número de publicações e patentes envolvendo a técnica de CRISPR-Cas teve uma alta drástica já em 2014. E hoje, o CRISPR-Cas é utilizado na agricultura para melhorar a produtividade de plantas, na saúde para tentar melhorar o tratamento de doenças genéticas, como a anemia falciforme e talassemia, por exemplo, e também na ciência básica, seja alterando o genoma de animais de laboratório ou até
para estudar o padrão de cores de asas de borboletas. Com essa imensa facilidade em modificar genomas, inúmeros debates éticos têm surgido, principalmente sobre a possibilidade de modificação genética de embriões humanos. Sobre esse assunto, praticamente todos os países do mundo possuem leis que restringem que modificações genéticas passem de forma hereditária em humanos. Além disso, qualquer experimento de modificação genética sempre deve ser aprovado por comitês de ética antes de serem feitos. Mas e vocês? O que vocês acham dessa ideia de usar o CRISPR-Cas para modificar o DNA humano? Vocês são a favor ou contra? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, porque esse é um debate científico bem interessante. É isso aí, pessoal! A técnica de CRISPR-Cas é realmente revolucionária na genética. E apesar do pouco tempo que ela foi descrita, inúmeros trabalhos de alta relevância já foram feitos em diversas áreas, desde a produção de alimentos até a saúde humana. Daqui para frente, inúmeros avanços e aplicações da técnica ainda continuarão sendo estudados. E claro, novas questões a respeito da bioética e possibilidade de modificação genética de organismos vivos ainda irão surgir. Fica aqui então o nosso parabéns às vencedoras do Nobel de Química desse ano. Elas representaram muito bem a ciência. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, se ainda não forem inscritos, e nos seguir e compartilhar o vídeo em todas as redes sociais. Mandem o vídeo para aqueles amigos que curtem modificações genéticas e mutações. Valeu! Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.